grande parte de nós que não fomos às matas, que não pegamos nas armas, tivemos uma oportunidade de termos aulas de sapiência através do nosso querido Azagaia, que elucidou as nossas mentes, que para trazer uma luta consigo, para reivindicar os seus direitos, não é necessário pegar em arma ou pegar em qualquer instrumento ou uma arma branca. É preciso simplesmente olhar para si, para onde é que tu queres prosseguir, quais são as suas capacidades, aonde é que podes atingir com o seu conhecimento. Aquilo que a gente diz hoje que é através de papel e caneta que se dá o verdadeiro golpe. E assim a juventude sentiu-se no poder, o verdadeiro poder. Primeiro falar do Mano Asa, se for a falar dele também, de levar uma Bíblia inteira para falar dele, mas pelos trechos que vimos, eu creio que, ou penso que Mano Asa queria transmitir a ideia de liberdade de expressão e da luta pelos direitos. E ele mencionou muito a escola ou a universidade, porque seria importante que houvesse esse protesto de uma forma mais intelectual e pacífica. Daí que pela escola seria um bom princípio, porque lá também temos docentes, professores, etc., monitores. Então, não sabemos o que eles também fazem, porque provavelmente eles também deviam deixar os estudantes expressar e fluir naquilo que pensam e em tudo que questionam, porque assim também a universidade deixa de ser, diria, robótica, porque nós estamos numa fase que é só de memorização. Esta fase, diria fase, mas é uma era de memorização, e isso faz com que haja alguns limites se o docente não trouxer uma brecha para abrir também para aquilo que tem a ver com a matéria e com a realidade que acontece fora da escola. Então, isso é a parte que eu mais senti pelo trecho do Mano Asa. Agora, falando de 18 de março, para mim é um dia, foi um dos dias, não diria turbulentos, mas sim mais sensíveis que tive, porque no âmbito ou no crescimento que fui tendo daquilo que é o meu conhecimento espiritual, ou seja, da espiritualidade, creio que foi um dia que eu, de princípio, não gostaria de ter acontecido. Não que não acontecesse a manifestação, ou o protesto, ou a homenagem, mas aquela data seria muito sensível para mim, porque eu respeito muito aquilo que é o conhecimento espiritual ancestral, que já foi levado também desde o nosso continente até os outros continentes, até as religiões, etc. E era o dia da deposição de flores. E pela questão de nós talvez carecemos de conhecimentos, provavelmente a nossa emoção falou mais alto. E seguimos um pouco mais a lei dos homens, esquecemos da lei que faz parte da outra dimensão, que devia ser mais se calhar mais um fim de semana de silêncio. E não foi,
mas solidarizo, logicamente, com a manifestação e com todos que lutam. São momentos únicos e a luta continua só. Vamos ter que terminar essa frase do nosso herói Samora, que a luta continua e será vencida. Olhando para a perspectiva atual, onde muitas vezes temos uma Constituição da República, a luz da Constituição da República dá-nos o direito à manifestação, mas olhando para o outro lado, há quem reprime este direito que nos é concedido. Como é que nós vamos avaliar esta situação onde temos, por um lado, o direito, por outro lado, a repressão? Claro, com certeza. Kainana, obrigado pela sua abordagem, estava muito atento à sua locução e acabou até respondendo algumas questões, algumas curiosidades minhas. Eu gostava, Fênix, que fôssemos um pouco mais a fundo ao 18 de março, que exprimíssemos um bocadinho só. Penso que conseguimos fazer isso em 3 minutos e depois entramos para o nosso grandioso lyricista, que Deus o tenha e que nos reúne aqui. 18 de março, quer dizer, é gerado pela morte do Azagaia, repentina, é preciso que a gente frise isso. O objetivo geral dessa juventude que se reúne era simplesmente fazer uma homenagem e, naturalmente, essa homenagem é acompanhada por manifestações de repúdio também e exigência de melhoria de condições de vida. Isto está claro e conhecemos o nosso país, a nossa realidade, e este foi o objetivo. Fênix fez referência de questões de legalidade. A manifestação, através daquilo que foram as informações que nos chegaram e aquilo que nós assistimos, foi tudo a nossa mira, não era tida como uma manifestação ilegal. Ela foi cedida para ser efetivada, mas em contrapartida esta manifestação ela não chega de acontecer como era desejado pela juventude que tinha-se prontificado para o efeito. Digo isso porque estou na posição de quem está a moderar, não que eu esteja a me excluir também seja então, qual é a vossa caracterização claríssima da reação, ou seja, da reação diante do início desta manifestação que não chegou de iniciar, quando efetivamente ela foi cedida? Mas que... Obrigado. Bom, para conectar com a questão da luz que nos dá os eleições. Exatamente, pronto. Na verdade, o povo moçambicano, a juventude moçambicana, assim que é, já clamava por um dia seu. Aquela juventude que eu disse aqui há pouco, que não esteve nas matas, que não sabe o que é uma luta de libertação nacional, além daquilo que a história nos apresenta. O povo já clamava, já queria um dia seu, onde pudesse ter um espaço para reivindicar os seus direitos através da sua data. É este povo que teve uma oportunidade de homenagear o seu herói, atualmente, herói da juventude moçambicana, porque todos nós olha para o Azagaia como alguém que elucidou a juventude. Então, nesta cena, o povo viu uma oportunidade de colocar todos os seus problemas à mesa. Quando a convocação da manifestação de celebração do dia 18 de março, como o sentimento africano, porque nós africanos é morte nós festejamos, a nossa maneira triste, é festa nós festejamos, a nossa maneira. Naquele dia era muito mais para nós homenagearmos o nosso herói. O que sucede é que neste país existem leis que os legisladores sentam, elaboram, submetem à Assembleia da República, a Assembleia da República aprova e o Presidente ratifica e entra em vigor. Mas há ordens superiores que estão acima das leis moçambicanas, que estão em vigor. São essas ordens superiores que reprimiram de forma violenta o 18 de março. E a juventude se perguntou o porquê desta repressão violenta, sem que nós tenhamos
armas, sem que nós tenhamos instrumentos contundentes, sem que nós tenha feito algo negativo. A revolta da juventude começa daí. É uma revolta consciente. A revolta da juventude é uma revolta consciente. E é esta revolta que caracteriza o 18 de março. Exato. Quando se fala de 18 de março, olha-se para uma nova geração. Uma geração de pessoas conscientes. Não aquela que é rotulada como vândalos. Como pessoas que não têm capacidade sequer para colocar os seus problemas à mesa. São pessoas que queriam com que quem está na administração deste país, naturalmente, ouvisse as suas inquietações de forma passiva. E assim o fizemos no dia 18. Mas como a manifestação que foi convocada, a homenagem, não chegou de ser concretizada, o 18 de março, um emblema de resistência da juventude moçambicana. Torna-se como um emblema de resistência por causa do cenário das agressões. Naturalmente. Nós, no próprio dia 18 de março, vivenciamos situações que, até hoje, conforme estava a dizer aqui o Keinan, que preferia que o dia 18 de março não tivesse vincado daquela forma. É esta brutalidade que nós hoje, só de imaginar, dói e muito. Bom, para o K9, 18 de março é um exemplo de topo, né, que temos. O que é que acha que pode estar a gerar reações brutais por parte das autoridades quando se convoca uma marcha, uma manifestação por parte do povo moçambicano? O que é que significa de forma clara, taxativa para si? Logicamente que nós provavelmente já tivemos. Eu sei que é uma resposta meio complicada. Nós já tivemos uma rede ou um sistema que fosse um pouco mais pacífico. Provavelmente noutra altura já tivemos, vou dar exemplo de um polícia que diz: ok, vocês não passam por aqui, só passam por cima do meu cadáver. Então ninguém mais iria avançar. Era simples como isso. Exato. Então, provavelmente eu estava à espera que fosse isso, o máximo. E não foi, né? Foi mais do que isso. Vimos pessoas que até levantaram as mãos, mostraram que não tem nenhum objeto, ajoelharam-se. E mesmo assim continuou, tendo em conta que tivemos lá também muitas pessoas que eram camaradas. Então o mais engraçado é que também aprenderam naquele dia o que é gás lacrimogéneo. E então foi um momento muito histórico, porque afinal de contas não foi somente uma ala. O que aconteceu, o que julga-se por aí a ter acontecido é terem pensado provavelmente que os fundadores, diria assim, daquela protagonistas fossem de uma ala que eles não estivessem de acordo, ou fossem totalmente divergentes daquilo e outros só foram acompanhando. Então isso provavelmente tenha criado algum desconforto, e mexemos com a raposa velha. Então a raposa velha é muito difícil de domesticar, ou não só de domesticar, porque se calhar ela está em casa dela. Exatamente. Então é difícil comunicar-se com uma raposa velha. Então, se quisermos usar
essa manifestação, por mais seja pacífica, a Raposa Velha também vai mostrar a sua manifestação como reação. E foi o que foi, né? E, epá, eu já senti muito antes o que é gás lacrimogéneo. E foi simplesmente no estado da Machava por uma coisa banal que de repente dispararam para todos, tivemos que carregar, até tivemos que carregar no colo o filho de um grande também, de um pai grande. E houve muita gente que também que sofreu, e eu topei que eles não medem forças para esses assuntos. E como a manifestação não foi especificamente cultural, e foi mais política, isso também mexeu muito, porque se fosse uma espécie de carnaval, ali temos ali gudu, ali o Xigubi e tal. Talvez mas existem algumas marchas que são políticas, mas não no sentido de revolta. Como o nosso Manuasa transcendeu e que não caia nesse problema. Não é só hip hop. Talvez só que foi esse lado, foram pessoas protagonistas que não estavam diretamente ligadas à cultura. E, então, que eu saiba, não se deve, não é um dever pedir uma aprovação, que se faça uma manifestação pacífica, e principalmente de homenagem a um artista. Contudo, não houve esse questionamento às autoridades, não houve. E se houve, se calhar foi ignorado, mas que eu saiba, não houve uma aprovação que diz, pá, tá aqui, aprovamos que... A não ser que tenham aprovado e no momento eles tenham mudado de ideias e tenham recebido ordens superiores, mas não houve uma aprovação. Tive comunicação com algumas pessoas e as pessoas disseram que não, é nosso direito. Eu disse, olha, eu já sei bem como vai ser isso. Não me preocupes, eu já sei bem. E topei que o povo também estava cansado de sempre sempre ser mandado para voltar para casa. Aquele momento eles disseram, não, deixa-nos. Insistiram um pouco, sim, insistiram um pouco, sem violência, insistiram um pouco, mas eles mesmo assim disseram, não. E reagiram como reagiram, e tudo aconteceu, e no momento que eu estava a sair de casa para ir para lá, eu sou professor chamado e dizer, pá, aqui, pá, não vale a pena. As artes marciais vão ter que fazer valer aqui, porque as coisas não estão acontecendo. Então, acabei por dar meia volta e pronto. Mas eu, por acaso, estaria encarregue do som, porque eu queria que eu fosse mais que manifestação política ou de ativistas mais sociopolíticos. Então eu queria muito que houvesse música e queria trazer o som, mas as próprias pessoas que iriam fornecer também ficaram com o pé atrás, disseram que tá, nós temos escolta ou não. Aí é que está, porque não é só tá lá, isso ok, não podemos, não precisamos pedir a autorização, a aprovação, mas é preciso um pouco de segurança e escolta para alguma manifestação. Então, se vai dar a informação e aqueles que deviam fazer escolta, de repente, são os que viram face to face, não podia fazer nada, ali já não é som, já não há som, o que eu queria ver mesmo era um dado curioso, a Zagaia conseguia juntar beltranos e figrantes, camaradas e não camaradas. Exato. Como é que nós podemos explicar este fato curioso, né? A visão do Azagaia, quando ele consegue, nas suas músicas, nas suas letras, na sua caneta, fazer com que até aquele que faz mal, que pensa que o sistema está bom desta forma,
consegue se sentir quando tocasse uma música dele? Como é que nós podemos explicar isto? O Zagaia é um fenômeno. Fenômeno. Como assim? É um fenômeno. Até hoje nós ficamos assim, pasmo, quando pegamos no remote, colocamos ali as músicas do Azagaia. Cada letra que vem ali, bem executada, tu consegues perceber que isto aqui é uma aula de sapiência. Alguém que transcende todos os tempos. Azagaia é isto, alguém que transcende todos os tempos, que engloba toda a África, não fala de Moçambique só, a nossa história é transversal. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, a nossa história é transversal. Então, o Azagaia é um ser especial. Um ser especial que essa juventude que hoje ficou como legado do Azagaia precisa de levar além. Conforme disse aqui há pouco, que Azagaia conseguia juntar até aqueles que hoje dizem que são a posição. Trazia a eles a consciência. Porque a mensagem que trazia o Azagaia era uma mensagem de uma sabedoria imensa. Exatamente. Com uma forma diferente de representar. Mesmo que tu não queiras acompanhar ou ouvir, tu sentavas e dizia que sim, senhor, isto aqui está a dizer alguma coisa importante. Eu recordo-me que uma das primeiras músicas que o Azagaia fez tem a ver com a situação do dia 1 e 2 de setembro, na altura quem governava aqui em Moçambique era o Armando Emílio Guebuza. Eu estava com meu pai a escutar aqui a música do Azagaia. Meu pai não era muito de rap, era muito daquelas músicas tradicionais nossas moçambicanas. Ele perguntou-me quem está aqui que está a cantar esta música. Eu disse que é o Azagaia. Eu não conhecia Azagaia. Azagaia, como é que ele é? Tentei explicar e depois ele disse, peço para repetir essa música. E era um senhor de idade na altura. Estava com 60 e pouco. Consciência da música do Azagaia trouxe a razão. Um senhor que já tinha vivido. Só para perceber que a mensagem do Azagaia não era uma mensagem de divisionismo. Era uma mensagem de união. Nem aqueles que dizem o Azagaia era um jovem que não era bem visto, mas no fundo, eles reconhecem que o QI do Azagaia é de outro nível. Era de outro nível, assim que é. Não, eu prefiro dizer que é. Heróis não morrem. Não morrem, continuam vivos. A obra não morre. Então, Azagaia para nós é vida, é luta, é resistência. E nós vamos continuar a viver, a celebrar e levar a luta do Mana Asa adiante. Muito bem, só para contextualizar os nossos espectadores, os nossos internautas, o nosso tema de hoje, neste 18 de março, Dia dos Verdadeiros Heróis Moçambicanos, o feito de Azagaia. Estamos aqui a conversar com os nossos convidados, Ernesto Macia, ativista social e também político, o nosso K9 também deste lado, que é rapper, compositor, diretor artístico e também pan-africanista. Hoje temos uma conversa extremamente interessante, conforme consegue perceber, portanto continuamos a deixar ficar o nosso apelo para que partilhe o nosso link, convido os outros para que nos acompanhem atentamente. Eu faço uma pergunta de insistência, já passamos para o tema efetivamente central, que é o Azagaia. 30 segundos, rapidamente. Esta pergunta não pode ir a mala. Nós tivemos o 18 de março, a última vez, houve esta ocorrência. Foi tudo brutal. O que é que acham que poderia ocorrer? O que é que pode-se esperar? Qual pode ser a expectativa se a mesma intenção vir a suceder num futuro qualquer? Se tiver que haver manifestação, mais uma vez, daquele... O que é que acham que vai acontecer? Tem alguma expectativa positiva se as autoridades vão ceder
não vão agir do mesmo jeito. Não estou a influenciar, só queria esta resposta rapidamente, com alguma sinceridade. E fechamos essa temática, mas esta é a questão que tinha que se passar aqui. Eu gosto desse tipo de perguntas provocativas. Bom, eu penso que quem lidera este país, quem governa este país, na verdade, tem muito medo da juventude moçambicana. E esta pessoa, ou este elenco, vivem sobre uma bomba relógio. Bomba relógio, esta aqui que é a juventude moçambicana. Eles sabem tarde ou cedo que esta juventude vai chegar lá. É por isso que estão a repelir. E se houver uma oportunidade do género para a celebração ou a recordação do dia 18 de março, naturalmente que vão repelir com força possível. Não haverá cedência. Não acredita na cedência. Não acredita na cedência. E outro ponto, só para terminar. A mesma juventude que esteve há 3 anos atrás está calejada. Sentiu demais gás lacrimogêneo. Se forem a ver até nos processos das manifestações, a juventude até pegava no próprio gás lacrimogêneo, devolvia a quem lançou. E esta juventude, se for para voltarmos a 18 de março, com uma situação idêntica ou similar, naturalmente que ela estará bem forte e fortalecida. Não sabemos como é que isso vai terminar. Kainan, rapidamente. Somente haverá cedência se não houver nenhum poder ou influência na manifestação. Quando a manifestação será danada, haverá cedência. Só isso. Disse tudo. Compreendi a tua resposta. Quando a manifestação não significar nada, ou um confronto direto, Exato. Se não for útil, entretanto, não há necessidade de É a reação. mesma coisa como aconteceu com Manuasa. Houve um tempo que talvez tenha sido uma espécie de suicídio social. Pode ser um momento que ele teve algum problema psicológico, mas também, se calhar, um suicídio social para que ele continuasse livre de fazer o seu trabalho. E o Manuasa já apareceu na televisão a enrolar a cannabis, etc, etc. E aquilo todo, toda a polêmica que houve. Eu conseguia sentir que Manuasa provavelmente não estivesse bem, não estava são, estivesse num momento bom. mas a revolta que ele trazia, a saturação que ele trazia, era mesmo uma espécie de suicídio. Do tipo, aqueles todos os órgãos de comunicação ou aquela mídia que difama e mancha os artistas e depois não limpa depois de criar a nota. O que acontece? Então, eu vou trazer aquilo que tu queres. Tu queres isto, é tipo o peixe que morre pela boca. É isso. E é o que aconteceu. O apresentador acabou por ser despedido. Exato. Isso foi um ato que se calhar muita gente não pensou. Se calhar foi um sacrifício que ele fez, que o Azaghai fez. Um suicídio social. Que eu vou me manchar, mas tu vais comigo, se calhar eu vou recuperar. Exato. E tu também recuperes mais, com mais consciência. E não só, talvez, vamos abrir com isso somente de muitos. É o que Pois. acontece com muitos heróis da paz, porque muitos dizem que são heróis da guerra, eu não costumo dizer assim, são heróis da paz, eles sacrificam-se pelos demais. E acrescentando as pessoas que estiveram presentes em todos os eventos que tivesse a ver com a Azaghai, é preciso salientar que ele unia aquele elenco que ainda prestava, mesmo que fosse do outro lado. Exatamente, que ainda prestava. Então, Yeah. então a luta provavelmente não seja somente exterior, talvez seja interior. É muito importante que a colmeia seja purificada. E percebe-se quando alguém desvincula-se
do sistema que está naquele momento, desvincula-se, percebe-se, ok, é digno, é algo de que seja idôneo e consciente, mas acabas sempre de deixar os parasitas. Os parasitas começam a ganhar campo lá dentro. Porque a natureza humana é como na floresta, é como o que acontece com uma doença, com um cancro ou algo parecido. Se os glóbulos que protegiam e que tentavam resistir, vem aqui já não está a dar, e largam aquilo, aquela colmeia vai ficar, exatamente, vai ser uma colmeia de parasitas e leitões e lobos disfarçados de ovelhas. Eu quero aproveitar uma dessa sua, Kenaine, para chamar a razão ao povo moçambicano, independentemente da ala que esteja, vá pela causa. Exatamente. Nós precisamos que mesmo aqueles que estejam lá dentro tentem, de alguma forma, fazer entender, claro que, como são da mesma ala... Estejam lá dentro? Não chama! Ok. Sim. Aqueles que estão lá dentro, que não saiam, que tentem acalmar, na verdade... Ninguém fica pobre sendo honesto. Às vezes até a água vai corroída por dentro. É importante. Quem tem poder não fica pobre sendo honesto. Resumindo isso tudo, não fica pobre. Então, a ambição, a ganância, até onde vai, eu creio que seja desnecessária. Porque se nós vermos, se nós toparmos em qualquer país existe corrupção, seja na Europa, até nos Estados Unidos, etc. Existem tantas falcatruas que fazem, mas eu acho que para quem ninguém deve forçar ser rei. Nós já não temos uma monarquia, mas ninguém deve forçar para ser rei. É tão bom tu chegares num sítio e saberes que já não estou no poder, mas bates a porta, o povo me recebe bem, exato. Peço alguma coisa. Eu acho tão bom. Não está sob nenhum risco. Foi muito triste vermos alguns antigos combatentes que agora se foram. Agora que se foram e não houve aquela compaixão. É muito triste a ver isso e já tivemos mais enchente quando haviam eventos também culturais dos dias na Praça da Independência, já não vimos tanto assim, ficas à vontade, até parece um evento mesmo que é privado, eu até fico espantado, quer dizer, tem pessoas, mas não fica uma enchente, não tens todo tipo, eu diria todo tipo de povo, não tens lá. Então eu fico, será que é um evento privado? Está muito bonito, assim. A memória coletiva, infelizmente, foi quebrada. Foi quebrada. O sentimento de união, pertença, foi quebrado. Até porque é uma máxima africana que diz, olha, roubar o batuque, qualquer um pode roubar aqui no bairro, mas eu quero ver onde é que vais tocar este batuque. Exato. Então, é uma segregação social. É mais para exortar aqueles mesmo que estão lá dentro da colmeia. Eu, por acaso, tenho boas relações com todos eles e, claro, não tenho nenhum poder e creio que as pessoas lá, muitos também estão a ganhar consciência, apesar do que aconteceu em relação a quem ficou no poder ou não. Parece que existe uma certa sensatez, mas se calhar não vai poder fazer muito sem a ajuda de todos. Então espero bem que as entrelinhas eu tenha dito alguma coisa. Muito bem. Tanto que eu fiz mesmo a provocação que é para te perguntar dentro aonde, uma vez que o nosso objetivo é falarmos sem filtros e, enfim, de forma clara e aberta para que toda a nossa população perceba efetivamente do que é que se trata, tentim por tentim. Verdade que em algum momento algum palavreado pode vir assim meio complexo, mas enfim,
que esperamos que todos nos compreendam e percebam exatamente que estamos a falar dos feitos de Azagaia versus autoridades que, em algum momento, diante daquilo que é um povo que segue os passos desta pessoa, que, mesmo não fazendo parte já do mundo dos vivos, ele ainda, diga-se, ainda é combatido. Isso denotou-se no seu funeral, assim como também até os dias de hoje, porque a uma dada altura, e até agora, todo moçambicano é do domínio público, até agora, discutir Azagaia em alguns pontos, em alguns meandros, é um risco. O que nós estamos aqui a fazer, por exemplo, em alguns pontos e em algum instante, é um risco. Cada nome corre risco e alguma porta fecha, algum impedimento. É uma realidade. Moçambique é o nosso país e temos que dizer essas questões de forma aberta. Estou a querer dizer o quê com esta alusão? Qual é o significado? Qual é a importância? Já temos a resposta naturalmente, mas eu gostava que tivéssemos um conceito aqui para os nossos internautas. Qual é a importância, qual é a significância de chegar a uma mesa redonda e discutir uma figura como a Azagaia? Dizer aquilo que a Azagaia foi, aquilo que é, aquilo que fez, as nossas crianças, as futuras gerações. Qual é a importância de discutir a Azagaia? Eu trago esta pergunta que é para poder sustentar a continuidade do nosso tema e se perceber porque é que efetivamente nós estamos aqui, os quatro, neste momento, a discutirmos a Azagaia. Ernesto, pode ser o primeiro. Bom, bem dito, porque é que estamos aqui a discutir o Azagaia? É pela grandeza do Azagaia, a imortalidade de um líder que não chegou a ser líder, de um jovem que não chegou a ser aclamado, de um jovem que foi mal interpretado, de um jovem que em algum momento foi mal rotulado, de um jovem que, porventura, alguns órgãos de justiça ou de processo de governação do nosso país marginalizaram o Azagaia. E conforme disseram aqui há pouco, que há uma intenção, mesmo após a morte do Azagaia, de tentar marginalizar a figura do Azagaia. Agora, cabe a nós que fomos, ao longo dos tempos, despertados por esse líder, por esse jovem que sonhou pela paz em África, em Moçambique em especial, porque, só para ter uma noção, o Azagaia não queria muito para o povo africano, para o povo moçambicano. Ele, de várias entrevistas que o Azagaia sempre deu, frisava a questão da comida. Ele dizia assim mesmo, comida para as crianças. Porque sem alimentação, tu não tens uma base sólida para nada. Mesmo que vá a um estabelecimento de ensino, não vai conseguir compreender nada. Tudo parte da fome. E a fome é que mais assola o nosso povo. E esta fome que o Azagaia combatia. Bom, eu gostava, francamente, que dessemos continuidade a esta análise, porque esta particularidade vinca-se à análise dos seus temas, dos seus textos, dos seus pensamentos. Então vamos desenvolver ainda esta parte lá para mais adiante, talvez depois de Kainan também poder responder a esta questão. É a mesma pergunta que faço para si. Manuasa, eu creio que seja só um gênio é que consegue definitivamente mostrar um alto nível intelectual, espiritual também, para ambas as classes. Isso é muito difícil de encontrar. Temos aqueles que o português é muito caro. Temos aqueles que o português é muito baixo, mas ele consegue estar, diria, no morno, e estar no morno é muito difícil. Só mesmo um superdotado, um gênio, consegue trazer essa comunicação
para ambas as classes. Então é por isso que torna-se importante, e não só porque ele não era um rapper vulgar, diria assim. Era um rapper que trazia uma mensagem clara para todos e não era diria, dopamina. Dopamina, falo daquela droga que é a distração que nós temos, né? Na comunicação, no som e no audiovisual. Então, ele não trazia essa dopamina, epá, estás com fome, mas que tal vamos beber uma cerveja? Há pessoas, nós dizemos que não temos dinheiro, estamos em crise, mas sempre bebemos. Vamos beber, bebemos cerveja, todos os fins de semana, tu vês mesmo aquele que está mal, mas está na praia, pelo menos tem uma cerveja, tem um chicochão, e por aí adiante. Então, ele trouxe uma música que purificava e dava para refletir. Até algumas eram um bocadinho mais agitadas, mas a maioria eram muito calmas, que não trazia aquela agitação do tipo rebeldia. Ele não era rebelde. Porque um rebelde, acho que é muito mais claro na sua forma de intervir. O seu espírito era combativo, mas era de consciência. Para quem chama a consciência, não torna-se muito agitado. Talvez pelo estágio que ele estava, espiritual e intelectual. E quando falo de intelectual, não é a parte acadêmica, não é a parte academicista, mas é a parte do intelecto dele, a visão dele, sabedoria. A sabedoria dele. Então, é como se fosse um guru. Tu não has de ver um guru a dizer agora vamos pegar as armas e vamos. Tu não vais apanhar isso com um guru. É um exemplo banal, mas o Azagaia tinha esse estado morno que trazia consciência e tentava arranjar melhores maneiras de nos libertarmos, que eram com os artigos que ele foi revelando que nós não sabíamos, né? Então É isso. é mais por aí. Então, eu quero fazer uma provocação aqui muito engraçada, mas tão quanto triste. Por que os assessores dos nossos governantes, muitas das vezes, são aqueles que ficam a achar? Eu quero descer para o nível, descer como quem diz, né? Mas quero descer para o nível dos artistas. Nós vamos a ver todos os artistas que acompanham hoje em dia os homens que fazem o poder executivo aqui em Moçambique, são todos aqueles que cantam a favor do que está acontecendo. Vamos lá, se tivessem em vida levado o Azagaia e colocá-lo ao lado de um ministro de transporte, um ministro de educação, um ministro da defesa, e usar das suas músicas em resposta àquilo que é o desejo, a ânsia do povo, que tipo de governo nós teríamos? Mas sim. Bom, naturalmente nós teríamos um governo abrangente. Yeah. Teríamos um governo abrangente. Sendo o Azagaia cantava o povo. O Azagaia trazia à ribalta tudo que acontecia com o povo moçambicano. Sem sombra de dúvida, nós teríamos um governo que era do povo, um governo que serviu ao povo. Como disse aqui, numa das passagens, e um certo governante, após a saída do poder, naturalmente deveria caminhar no supermercado, até ser cumprimentado, abraço. O que nós vemos, por exemplo, nos governos de fora, Portugal, por aí em diante, vão ali à padaria, vão comprar pães com o povo, ali são abraços, tudo mais. São pessoas que serviram com uma determinada transparência ao povo. Então, se o Azagaia tivesse tido essa oportunidade, naturalmente nós
teríamos aqui um governo abrangente e todos. Agora, o que sucede atualmente são agendas estomacadas. É tudo estômago, é pelo estômago. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O resto se lixo. Não há amor ao próximo. É por isso que grande parte das pessoas que rodeiam aqueles que são do governo, os assessores, os artistas, alguns artistas, não são pelo povo. Mas o mais triste são os mesmos artistas que fazem música e pedem que o povo atire as músicas, baixe as músicas. São os mesmos artistas que organizam shows e fazem publicidade para que o povo possa afluir em massa. Que povo? Se não é este povo que você representa. Essa é a questão. É complicado. Kenan, se tivéssemos um crítico, se tivéssemos críticos no governo, temos o governo nem alinhado, mas os assessores, se fossem pessoas críticas iguais às Zagaia, se fossem escutadas, que Moçambique nós teríamos hoje? Tivemos um Moçambique mais consciente e mais independente, porque a independência não é somente política que houve naquela altura, não é, mas também independência econômica. As críticas não são feitas, se estamos a falar da barriga, isso entra muito a economia. Exatamente. E infelizmente quem faz parte de alguma comissão científica logo já é uma pessoa que já não tem as mesmas condições que quem faz parte de uma comissão política. É incrível, não sei como é que querem desenvolver, não sei se é para os políticos serem médicos, se é para os políticos serem só aqueles que vão ser operários, não. Então tivemos um governo que era mais livre, mais independente, e é mais aliciante porque de uma outra face da moeda nós sabemos que temos quem seja a peça de xadrez e não seja quem esteja a jogar o xadrez. É que a gente pensa que nós estamos a chegar ao Big Boss, se calhar não é o Big Boss. O Big Boss pode ser uma pessoa que nem está a viver aqui, nem é residente cá e que nem é africano. Aí está, esse é outro ponto. É outra face da moeda. Podes tirar a pulga, mas a lama, se a lama sempre existir, logicamente que outra pulga virá. Então aí é que está, ok, querem tirar, tirem, mas vira outro. Então há uma parte aí que há uma limpeza que tem que ser feita em coletivo, não só de uma forma particular, podia assim dizer, de uma forma mais macro do que micro. Eu acho que devia haver muito isso, tendo em conta que já Moçambique já é um país que eu podia dizer que já é um nome amaldiçoado, né? Porque Moçambique ninguém sabe, ninguém tem biografia aqui. Só posso resumir que era vendedor de escravos. Começa aí mesmo. Depois e estamos a lutar por Moçambique, mas para revolucionar isso tudo, desde a raiz até chegar já a um governo que vai ouvir os conscientes, serão poucos. Eu que tenho boas relações lá posso criticar e claro que vou ter os meus limites porque eu não sei até onde posso. Muito bem, Kenan. Mas temos grandes figuras que já fizeram alguma coisa. É aquilo que eu estava a falar de sensatez, né? Que é um bocadinho de ser humano, porque parece que já não existe muito. Vamos fazer o nosso regresso daqui a pouco, segura. Okay. Fênix, nós temos logo de seguida que observar as mensagens do Azagaia, os feitos da Azagaia na perspectiva musical. Vamos voltar com algumas questões fundamentais sobre este ponto aos nossos convidados. Uma parte extremamente importante que queremos que se prontifiquem para ela. As canções do Azagaia, elas são inibidas de passagem de determinados órgãos, domínio público,
Entretanto, em certos sítios a música da Zagaia não toca, certas frases da Zagaia não são citadas em certos lugares. Se você toca, se você diz, já sabemos o que é que vem ocorrendo. Não sei qual é a situação agora, mas tivemos momentos tumultuosos. Vamos voltar para debater este ponto. Ao nosso